Entre os filósofos renascentistas, o mais importante dentro do vestibular é Thomas Moros, com seu livro A Utopia. Tá? É interessante a gente entender a origem da palavra, utopia. Eu quero fazer com vocês, nesses... Só confirmar. Eu quero fazer com vocês, nesses pouco mais de 20 minutos que a gente tem, um caminho pela utopia de Thomas Moros. E entender o que ele, Thomas Moros, está propondo nesse livro. Só entender um pouco do significado real da palavra utopia, topos significa lugar. Tá? Por exemplo, na geografia a gente chama de topografia, o estudo do lugar. Topos, lugar. Utopos, não lugar. Tá? Passeando pelo livro, vocês vão entender essa ideia de não lugar que o Thomas Moros vai desenvolver. Ele parte de um ponto específico da história da Inglaterra. Tá? Ele é um grande crítico do Henrique VIII e de toda a injustiça que existe na Inglaterra do século XVI. E ele, ao descrever a política de cercamento dos campos na Inglaterra, ele vai fazer uma abordagem específica sobre a população camponesa. E ele vai fazer uma análise de o quanto esses camponeses são oprimidos pelo Estado inglês. Ele começa a perceber, a partir da análise de cercamento dos campos, que há uma profunda injustiça na Inglaterra. E ao analisar essa injustiça, criticando Henrique VIII, ele vai buscar sonhar com um não lugar, com um lugar perfeito. Percebam comigo, e alguns exercícios gostam desse paralelo, que a origem do marxismo, do socialismo marxista, tem um embrião na utopia do Thomas Moros. Porque o mesmo lugar que o Marx pensa como uma sociedade ideal, o Thomas Moros já tinha falado pelo menos 300 anos antes. Então, alguns exercícios gostam de fazer essa linha do tempo, tá? E é legal você entender isso. Para a gente chegar no socialismo marxista, a gente tem primeiro uma reflexão do Thomas Moros na utopia, a gente avança 2 séculos, a gente chega no iluminismo. Depois, no século XIX, a gente vai chegar no socialismo soviético. Desculpa, no socialismo marxista. Thomas Moros, Jean-Jacques Rousseau, Karl Marx. Os três têm um caminho. No Thomas Moros, a gente tem a ideia de um lugar perfeito. A utopia. No Rousseau, a gente tem uma ideia do homem perfeito, que se corrompeu. Em Marx, a gente junta o lugar perfeito do Rousseau, o lugar perfeito do Moros, o homem perfeito do Rousseau, e a gente tem o marxismo, o socialismo marxista. Na visão do Thomas Moros, ele passa a imaginar uma sociedade, no livro, ele começa a imaginar uma sociedade onde não existam injustiças. Atenção, no livro ele está falando de uma injustiça específica, que é a injustiça feita sobre os camponeses graças ao cercamento dos campos da Inglaterra. E ao imaginar essa sociedade, ele parte da seguinte tese: se Cristo tem uma visão de igualdade entre os homens, por que tanta injustiça? Vejam, mais uma vez, a ideia de negar a fé. A ideia agora é reorganizar o mundo. Falei isso para vocês há 20 minutos atrás. Qual que é a ideia que o Thomas Moros vai partir? É necessário construir uma sociedade dentro daquilo que Cristo pensou. Uma sociedade igualitária, uma sociedade justa. Por isso que a gente, quando pensa na utopia de Thomas Moros, a gente tem uma visão idealista. A gente vai, nessas próximas semanas de aula, a gente vai falar muito, gente,
sobre dois pontos de vista de política: idealismo político e realismo político. Alguns pensadores da Idade Moderna são idealistas políticos, outros são realistas. Por exemplo, Maquiavel. Maquiavel é um realista. Thomas More é um idealista. Diz qual que é a diferença dos dois? Fácil. O realista, no caso do Maquiavel, por exemplo, ele vai entender a sociedade, ele vai entender como as pessoas vivem naquele meio social, e depois de ter entendido como as pessoas vivem, ele vai propor sua tese política. Esse é o realista. O realista, ele parte da sociedade para construir sua tese. O idealista, ele faz o movimento contrário. Ele desenvolve uma tese e propõe para a sociedade. Por que nós chamamos o Thomas More de um idealista? Porque ele não se preocupa com a individualidade, com o contexto daqueles indivíduos. Ele parte de uma tese que ele entende, uma sociedade justa. Uma sociedade onde se aproxime dos ideais de Cristo. E essa sociedade é uma sociedade onde não vai existir propriedade privada. Olha a raiz aqui do Rousseau aparecendo. Quando eu for dar a aula de Rousseau para vocês, a gente vai voltar nessa tese de Thomas More. Porque tanto para o Rousseau, século XVIII, quanto para o More, século XVI, a origem de todas as desigualdades sociais é a propriedade privada. Porque no momento em que eu considero que o espaço é meu, eu me coloquei no nível acima do outro. Nessa hora nasceu a desigualdade social. No momento em que o indivíduo considera que a propriedade pertence a ele e não é comum entre todos, a gente vê uma injustiça nascendo. E nessa sociedade também há uma partilha dos bens. Os indivíduos são capazes de dividir e todos terem em comum. E aí, quando Thomas More percebe esses ideais, olha o idealismo. Quando Thomas More percebe esses ideais, o que ele faz? Ele propõe a sua doutrina política, que ele vai chamar de não lugar, utopia. A gente vai passear agora, basicamente, pelos dois livros, tá? Porque primeiro ele faz o livro 1, aliás, ele nem assina como Thomas More o livro 1, ele usa um pseudônimo, e depois no livro 2 ele conclui. Tá? No livro 1, ele vai pensar nesse lugar, no livro 2 ele vai propor como esse lugar deveria ser. Vamos então entender essa tese dele no primeiro livro, na primeira parte. Esse primeiro livro ele não assina como Thomas More, tá? Ele vai assinar como Rafael Ritlodeau, o pseudônimo que ele usa. O ponto de partida desse livro é descrever o cenário inglês. É descrever essa situação de injustiça com relação aos camponeses. E ele vai estabelecer, nesse primeiro livro, uma crítica muito dura ao Henrique VIII. Lembra que nesse momento Henrique VIII está fazendo todas aquelas transformações da religião anglicana, ele está tendo problemas com a estrutura política inglesa, e ele passa a ser considerado um traidor. Por ignorar o parlamento, por propor todas as transformações, e principalmente não conduzir a sociedade britânica, a sociedade inglesa, a um senso de justiça, ele é considerado um traidor. E aí, o Rafael Ritlodeau, né, que na verdade é o Thomas More, ele vai propor o quê? Ele vai propor que surja uma sociedade, olha aí, ó, o não lugar, o topos dele. Uma sociedade onde não haja centralismo estatal. Pessoal, olha aí uma crítica ao absolutismo. Olha aí, ó, uma sociedade onde o poder esteja entre todos. Você não tem a figura do rei centralizando. Uma sociedade que não haja capital, não haja dinheiro. Uma sociedade que não haja propriedade privada. Nessa sociedade, nós vamos nos livrar dos problemas. Porque na visão do Thomas More, na primeira parte do livro, a origem dos grandes problemas da humanidade está no centralismo político,
no capital e na propriedade privada. Foram esses três elementos que levaram Henrique VIII a ignorar o parlamento, promover um cisma religioso, a explorar os camponeses e transformar a Inglaterra numa sociedade injusta. E pensa comigo que, de alguma forma, o Thomas More ele não está errado. Gente, entendam comigo que nessa fase a gente está assistindo o capitalismo surgindo. A gente está saindo ali do pré-capitalismo e entrando para o capitalismo colonial. Então, a ideia do capital está voltando a dominar o pensamento. Você tem uma burguesia surgindo na Inglaterra. Você tem uma estrutura econômica na Inglaterra. Pensam, por exemplo, que a ideia de cercamento dos campos nada mais é do que um princípio de uma propriedade privada. E nessa propriedade privada, os camponeses são explorados. Então, como pode haver justiça? E aí eu retomo a frase. Se Cristo pregou a justiça, por que há tantas injustiças no mundo? Se Cristo pregou a caridade, por que tanta maldade? E aí o Rafael Retrudeu, Thomas More, vai começar a pensar na segunda parte do livro. Onde, nessa segunda parte, o que ele vai fazer? Ele vai apresentar esse lugar. Onde ele vai chamar de Ilha de Utopia. Que seria uma alternativa para a Inglaterra do século XVI. Seria a antítese da Inglaterra do século XVI. Atenção, isso cai no vestibular. A Ilha de Utopia, do Thomas More, nada mais é do que a antítese da Inglaterra. O oposto da Inglaterra. E aí, quando essa Ilha de Utopia surgir, nós resolvemos o problema da desigualdade social. Nessa Ilha de Utopia, não há desigualdades, todos são iguais, não há desnível entre ricos e pobres. Nessa ilha não há propriedade privada e nem conflitos políticos. Galera, volta no quadro anterior. As características da Ilha de Utopia de Thomas More nada mais são do que o oposto daquilo que ele identificou na Inglaterra. Um país desigual, um país onde a propriedade privada tornou injusta e onde há uma centralidade política, o que gera conflito. De qual conflito ele está falando? Henrique VIII com o parlamento. Então, a ideia do Thomas More é propor uma sociedade onde haja uma democracia direta. Isso foi resposta de uma das grandes provas do ano passado. Atenção! Thomas More, ele é um grande defensor da democracia, de forma direta. Só que a democracia dele é uma democracia muito parecida com o que o Platão e o Aristóteles disseram. Não é, gente, aquela democracia lá do Péricles. É uma democracia que nasce a partir de homens virtuosos. Há um momento, por exemplo, da República de Platão, que o Thomas More até se inspira nesse momento, onde Sócrates está conversando com Trasímaco. Sócrates está conversando com Admanto. Se eu não me engano, é o livro 6 da República de Platão. Sócrates está conversando com Admanto sobre democracia. E Sócrates pergunta a Admanto, você acredita mesmo que a democracia deve ser exercida por todos? E Admanto responde, claro, todos somos iguais. Aí Sócrates, usando de ironia, fala para Admanto assim, mas pensa comigo o seguinte, nós todos estamos num barco, em alto mar. Qualquer pessoa pode pegar o barco e guiar até a margem? Até a encosta? Você acha que qualquer um de nós aqui dentro do barco tem condições de conduzir esse barco? Admanto responde, não. Esse barco só pode chegar até a margem conduzido por um capitão. E aí Sócrates responde a Admanto, peraí, se um barco tem que ser conduzido pelo melhor, pelo mais bem preparado, uma cidade pode ser conduzida por qualquer um? O Thomas More retoma essa reflexão. Olha, a democracia, beleza,
Só que homens virtuosos, homens dotados de virtude, e o que seria virtude? Virtude seria honestidade, seria caráter, seria ética, iriam conduzir essa sociedade. Porque presta atenção, se um desses governantes for corrompido pelo capital, a utopia ela não vai existir. Porque já começou a haver desigualdade. Essa democracia direta, ela deve existir a partir de uma tolerância religiosa. Percebam comigo que eu falei há meia hora atrás, no começo da aula. A ideia não é retirar Deus. A ideia não é eliminar a figura de Deus. Mas a ideia é ter, a partir do homem, um equilíbrio com Deus. E na utopia, essa democracia direta também deveria buscar uma tranquilidade social justa. Esse não lugar, o topos não lugar, deveria promover isso para os indivíduos, deveria conduzir. Só que todos os membros da utopia, todos os habitantes da cidade, da ilha de utopia, deveriam acreditar em Deus. Isso é critério. Por quê? Retoma a frase que eu falei agora há pouco para vocês. Se Cristo tem uma visão de igualdade entre homens, por que a injustiça? Então, o ideal de igualdade que Thomas Moros encontra está no discurso de Cristo. E aí ele retoma aquela ideia de tentar reorganizar a sociedade a partir da individualidade dos seus habitantes. Ok? Então, eu quis passear com vocês nessa aula no humanismo do Erasmo de Roterdã e do Michel de Montaigne e dar um destaque maior para as ideias renascentistas do Thomas Moros. Beleza?